vocês podem mutar os microfones, mas quem quiser deixar as câmeras ligadas, eu agradeço. Beleza. Retorno visual ajuda. Joia. Pessoal, então, hoje nós vamos ter o seminário do Renato Carmo. O Renato é um amigo nosso que está sempre aqui. Não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas esse seminário, uma coisa que serviu, pelo menos, foi para aproximar mais pessoas. Então, e aí eu conheci o Renato por aqui. Então, é um prazer ter o Renato com a gente hoje. Ele vai falar sobre o curioso caso do problema da clique máxima. Vai lá, Renato. Bom, muito obrigado. Bom, eu queria agradecer o convite, né? E assim, acho que só o Guilherme e o Vinícius sabem, mas esse convite ele teve que ser reiterado aí 3 vezes, porque cada vez que que a gente combinou isso daí, aconteceu alguma coisa de ordem pessoal aí comigo e eu tive que pedir para postergar, né? Então eu agradeço muito a paciência de vocês aí com o azar, né? Eu quase mandei junto com o título o subtítulo O Seminário Maldito, porque ele toda vez que ele era marcado, alguma coisa acontecia. Mas, enfim, agradeço muito o convite e eu já falei isso para o Vinícius e para o Guilherme, mas eu quero registrar aqui publicamente que eu dou os parabéns para eles e agradeço muito essa iniciativa deles aí de promover esses seminários. Eu acho que isso daí tem sido muito bacana e eu acho que, se Deus quiser, depois que terminar a pandemia, espero que continue, né? Talvez com alguma modificação aí para adaptar, mas eu acho que isso daí vai ajudar muito aí no médio e longo prazo a integração de toda a comunidade aí brasileira, né? Bom, eu pus aqui no título aqui o nome do Alexandre, né? Na verdade, as coisas que vão aparecer aqui tem um monte de gente que deveria estar constando aqui como envolvida de alguma forma, coautor, etc, mas o Alexandre de maneira destacada. Alexandre Zug foi aluno meu, né, tanto de mestrado quanto de doutorado, e teve a ver com praticamente tudo que eu vou falar aqui, né? Então, ele infelizmente não pode estar aqui também por uma coincidência infeliz aí de horário, mas eu quero registrar também aí a importância dele em tudo que eu vou falar aqui. Então, como vocês viram, eu abusei aí como se diz, do chavão aí, né, no título do seminário, né, mas é um pouco para chamar a atenção, mas o que eu chamo aí de A Vida Como Ela É esse tipo de preocupação aqui, né? O que é preciso, o que a gente pode fazer quando você não tem como escapar? Você tem realmente que resolver aí instâncias de algum problema difícil, né? O nosso exemplo aqui vai ser o caso da clique máxima, né? Porque assim, para isso não tem um manual com resposta pronta, né? Aí na hora que eu escrevi essa frase aqui, eu lembrei desse livro, que acho que muita gente conhece, né, do Esquema, que meio que desafia essa afirmação aí, né, porque por acaso ele tem uma parte do livro aí escrita muito nesse espírito, né? Bom, como é que você faz aí para resolver problemas difíceis quando eles aparecem na sua frente? Então eu vou aproveitar nesse e em outros momentos aqui do seminário para divulgar coisas aí que eu acho que são interessantes nesse espírito, né, de fazer nesse tipo de situação. Então, esse livro do Esquema é um livro bacana aí de se conhecer, de se ter, etc. Uma outra coisa que vai no mesmo espírito, e que eu acho que contribuiu muito, vem contribuindo muito aí, são os desafios de implementação do Dynax. Possivelmente todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar, né, que o Linux promove esses desafios
né? E todo mundo pode participar, é uma coisa aberta, e esses desafios também têm contribuído bastante para assim, para avançar nesse mesmo sentido, nesse mesmo espírito, né? Soluções efetivas para problemas difíceis, e nem sempre, não só para problemas difíceis, ali entram também, dependendo da edição, problemas aí polinomiais, né? Problemas que tem solução polinomial. Isso daí que está escrito é do site, né? Um excerto aí do que tem no site, mas que eu acho que traz bem aí o espírito da coisa, né? Esse tipo de coisa aí ajuda a fazer análises mais realistas do que as tradicionais análises de pior caso, etc., né, que a gente está acostumado. Inclusive, deixa eu dizer outra coisa também, justamente porque eu quero aproveitar para divulgar coisas que eu considero interessantes e tudo mais, despertar interesse para esse tipo de coisa, né, para quem nunca se aproximou muito aí dessa convergência aí entre teoria e prática, né? Essas coisas coloridas aqui, elas são links nos slides. Tá? Então depois eu vou deixar, os slides vão ficar aí na página, né, que o Vinícius administra. Então você pode clicar nessas coisas aí direto nos lugares. Também as referências aqui são links. Tem um monte de slides aí com referências. Eu tentei acrescentar bastante coisas também para documentar quem quiser conhecer mais de uma coisa ou outra aí que está aparecendo. Ok. E eu vou falar um pouquinho aqui de histórias de sucesso, por assim dizer, em resolução de problemas difíceis, né? Também para tentar despertar o interesse, a atenção para o assunto, né? E eu acho que o maior sucesso de todos, pelo menos que me vem à cabeça aí, é a história da programação linear inteira, né? Programação linear inteira e programação linear inteira mista. É um assunto aí onde a pesquisa ativa aí há mais de 50 anos, né? A busca de soluções eficientes, né, é um problema difícil, né? A busca para soluções eficientes para programação linear inteira aí abriu áreas inteiras aí de pesquisa. Acho que tem gente aqui na assistência muito mais autorizada para falar disso do que eu, então eu não vou nem me deter muito, mas é uma coisa que tem um impacto prático enorme, né, e que gerou aí ao longo dos anos, principalmente hoje em dia, muito software realmente efetivo para a solução do problema e que está disponível aí facilmente. Uma coisa menos antiga, né, um pouco mais recente, mas que eu me assustei quando eu cheguei um pouco mais perto para ver, resolvedores de SAT, né, problemas de satisfazibilidade, né. Hoje em dia, esses resolvedores aí já atacam problemas aí de porte industrial, por assim dizer, como os de programação linear, né? Como a gente já está acostumado com programação linear. E tem uma área que eu acho muito interessante aí, que eu não sei se todos têm acompanhado aí notícias recentes, mas que eu vou chamar aqui de matemática automatizada, que não é exatamente a mesma coisa que prova automática de teoremas, né? Mas, por exemplo, né, tem conjecturas aí sendo fechadas aí à base da força bruta aí, colocando SAT para resolver, né? Então, por exemplo, tem essa aqui, conjectura das triplas pitagóricas, eu não conhecia, né? O que é essa conjectura? É assim, eles conseguem particionar o conjunto dos inteiros aí em duas partes de tal forma que elas são livres aí de triplas que satisfazem essa igualdade, né, que nem a do teorema de Pitágoras, né? Pois, então, descobriram que não, né, quer dizer, conseguiram descobrir que não, e isso à base de resolvedor SAT, né? Tem essa outra coisa aqui, eu não sei, talvez o pessoal mais da combinatória aí saiba uma tradução, conheço por esse nome, né, Shor number 5, que é não é bem uma conjectura, é uma pergunta, né? Qual que é o maior N
tal que você pode colorir os números de 1 até n com 5 cores, sem ter A igual a B mais C na mesma cor, né, monocromático. Né? Também na base de resolvedor de SAT, esse número aí foi descoberto, é 160. Tem a tal da conjectura de Keller, que é uma conjectura aí de ladrilhamento, né? Acho que eu não consigo formular aqui, assim, eu não saberia formular, né? Mas é curioso que ela tem a ver exatamente com o meu assunto aqui, né? Que é clique, né? Ela se reduz aí a descobrir se existe um clique de tamanho 128 em 3 grafos concretos aí, né? Que você monta aí a partir da conjectura. E também na base de resolvedor SAT, que é uma frustração para mim, que não usaram um resolvedor de clique, né? A resposta é não, né? A conjectura é falsa, porque não existe esse clique, né? Ou melhor, existe esse clique. Né? E aí, ainda mais recentemente, eu li a respeito aí da conjectura de Collatz. Então, também a conjectura de Collatz, acho que também tem um nome popular aí de conjectura do 3x mais 1, né? Pergunta se uma certa função iterada sempre chega no 1, né? A função divide por 2 se o número é par, multiplica por 3 e soma 1 se o número é ímpar, e você itera isso daí, e para todo número que se conhece, ela sempre chega no 1, mas está em aberto se isso acontece realmente no todo inteiro, e tem uma tentativa aí, né, que por enquanto ainda não resultou em nada, mas já está documentada aí no archive. Né? E parece que esse Reuleaux, ou Roger, não sei como é que se pronuncia o nome dele aí, está por trás aí de todas essas tentativas. Né? Se ele não aparece aqui, ele é um dos AI aí, dos autores. Né? Então ele está surfando aí nessa onda. Mas enfim, não deixa de ser uma coisa interessante. E uma história de sucesso que está para problemas difíceis aí, que está se desenhando, é programação por restrições. Né? Eu me aproximei um pouco aí desse tipo de coisa, né? E descobri que resolvedores de programação por restrições estão fazendo convergir tudo aquilo que, assim, um monte de técnicas, né? Não vou dizer tudo, mas um monte de técnicas que se usa tanto para programação linear inteira quanto para resolvedores SAT. Estão juntando aí as heurísticas, as técnicas de resolução, etc. Eu mais ou menos recentemente aí, tomei conhecimento do SKIP, é assim que eles pronunciam. Né? O SKIP é um desses resolvedores. Ele resolve programação linear, programação inteira, programação mista, programação não linear, convexa, programação por restrições em geral, SAT, SAT pseudo-booleano, um monte de coisas. Né? É um software interessante, como eu disse, isso aqui também é um link, né? Quem quiser depois pode dar uma olhada lá no site deles. Né? Nossa, o que eu fiz aqui? Desculpe, esbarrei aqui no botão aqui. Ok. Então, ele funciona tanto como um executável quanto como uma biblioteca. Né? E ele generaliza a ideia de restrição aí a tal ponto que até uma rotina que você escreve e integra na biblioteca, né, serve como restrição. Quer dizer, uma rotina genérica aí que simplesmente recebe um ponto do seu espaço de busca e responde sim ou não, aquilo pertence ao espaço de busca ou não, é uma solução viável ou não, até isso serve como restrição. Então, amplia muito aí, né, o tipo de problema de otimização que você pode resolver.
Deixa eu falar rapidamente, aqui ainda no espírito da divulgação, né, de outras coisas aí que eu acho que vale a pena conhecer. Né? Um deles é um projeto muito interessante chamado SageMath. Né? SageMath, a ideia dele é muito interessante, né? Integrar coisas que já existem, software que já existe, usa Python como sendo a linguagem de cola das coisas, né? E vai juntando coisas aí que são úteis, né? Então, você vai achar lá dentro o R inteiro, por exemplo, né? O R, a linguagem para manipulação de dados, estatística, etc., faz parte do SageMath. Né? Você vai achar a implementação de muitos algoritmos aí para grafos, combinatória, você vai achar manipulação simbólica, né? Álgebra computacional, etc. Enfim, já me salvou aí o dia em várias ocasiões. É um negócio que eu faço propaganda aí com gosto. Né? NetworkX é mais popular, uma biblioteca para grafos em Python, e também vale a pena conhecer, porque você faz... tem muitas coisas já implementadas, você prototipa as coisas muito facilmente com ela. Né? Tem o Naughty, que quem já mexeu conhece, né, que é outra coisa que entra também nesse espírito, né, para verificação de isomorfismo de grafo, cálculo com grupo de automorfismo de grafo, etc. Concorde é uma biblioteca para solução de problema cacheiro viajante simétrico, né? E é legal porque ele tem um serviço online também, né? Se você não quiser trazer, compilar, etc., o negócio, você pode ir lá nesse link, mandar a sua instância do cacheiro viajante, eles resolvem e você resolve online, né? Não precisa instalar. Recentemente eu levei um susto de descobrir esse negócio aqui, uma calculadora de decomposição arbórea. Não sei se vocês já tinham visto ou não. Infelizmente esse link estava fora do ar ontem, quando eu testei, não sei se ele vai voltar, mas em todo caso fica a referência. Né? E uma coisa interessante é que essa calculadora aí funciona com programação dinâmica. Talvez não seja o algoritmo mais eficiente para computar decomposição arbórea, mas nesse caso talvez seja uma solução interessante, porque o que eles fazem? Quando você submete um grafo para decompor, ele guarda aquela solução, né? E na esperança de que aquilo ali vai acelerar uma próxima instância. Né? Tem esse sisteminha aqui para problemas de particionamento, clustering, etc. Enfim, fica aí nessa introdução aí, essa divulgação, vamos dizer assim, de coisas que eu acho que são interessantes e estão nesse espírito aí da vida como ela é. Né? E para abusar de vez aí dos chavões, né, eu vou contar para vocês que é uma motivação para mim, né? Eu tenho um sonho, né, que a gente possa contar aí com implementações para esses problemas aí, independentemente de complexidade, né? Tanto os fáceis quanto os difíceis, e que sejam livres, né? Que sejam com código livre lá, desde o código fonte, né? Então tá. Então vamos passar então aqui depois desse preâmbulo aí para o problema da clique máxima. Isso aqui é uma oportunidade de eu contar uma história que eu nunca contei inteira. Eu já contei pedaços dela, ou estive junto com quem contou pedaços dela, mas eu nunca contei a história inteira. Né? Então, eu quero ver se eu consigo contar ela inteira. Né? Então, eu vou começar com a continuação, com a motivação inicial. Como é que eu fui parar aí na história resolver o problema da clique máxima. Tudo começou aí com a simulação de um sistema distribuído. Um colega aqui, que trabalha um colega aqui da UFPR, que trabalha com tolerância a falhas em sistemas distribuídos, né, ele queria fazer uma simulação. Né? A simulação que ele queria fazer, que ele fazia, era de redes, né, redes de computadores, com... o tamanho da rede variava aí entre 200 e 461,
e esse sistema, e você simulava falhas aí na comunicação entre esses sistemas, né? O que ele usava aí é uma plataforma chamada Planet Lab, que serve justamente para fazer essas simulações aí de forma realista aí do ponto de vista de quem estuda redes de computadores, né? E o objetivo dessa simulação era avaliar aquilo que ele chamava ali de a maior subrede sobrevivente depois de um certo tempo aí do sistema funcionando e tendo falhas aí, né? Onde maior subrede sobrevivente era a clique máxima aí formada dentro dessa rede. Então, o que acontece? Você tinha um grafo lá que era dinâmico, quer dizer, tem N vértices, e a cada instante as arestas podem sumir ou podem aparecer, e só para não criar confusão, né? Não se trata de um grafo aleatório, não é que você sorteia as arestas e elas somem ou aparecem ali, não é esse o cenário, né? As regras para as arestas aparecerem e desaparecerem eram determinísticas, né, e dentro de um modelo lá de redes e de geração de como acontecem as falhas nas redes, né. Então o objetivo era determinar qual que é o tamanho da maior clique a cada instante da simulação. Você tem uma simulação discreta, vão passando os instantes, o grafo vai evoluindo, e a cada instante você quer saber o tamanho da maior clique. Esse era o negócio, né? Então, trocando em miúdos, né? O que você tinha que fazer? Você tinha que calcular a clique máxima lá em 8.448 grafos. Essa era a quantidade de instantes vezes redes que acontecia, né? E esses grafos têm entre 200 e 461 vértices. Inicialmente, a proposta era uma heurística lá para achar uma clique maximal à base de busca em profundidade no grafo. Mas quando ele me contou essa história, eu falei, não, eu tenho a impressão que para grafos desse tamanho é possível, é viável fazer a conta exata, né? Achar realmente as cliques máximas, né? Então, aí a gente fez uma avaliação preliminar usando um programinha chamado DFMax. O que é o DFMax? É um programa aí que servia como calibragem do desafio de implementação do Dynamics 92-93, que era justamente sobre clique, né? Clique máxima, coloração e SAT, né? Então, é um programinha simples, né? Ele mesmo se descreve assim, né? Um programinha simples, e mesmo ele já resolvia, né? Já achava as cliques máximas desses grafos, né? Por essa altura, tinha um algoritmo aí que se dizia o melhor, né? Ou que se anunciava como o melhor, que era desses dois autores, Tomita e Kaneda, né? E como parte do mestrado do Alexandre, ele implementou esse algoritmo, né? E, de fato, enfim, pegamos todos os 8.000 e tantos grafos lá, calculamos a clique máxima, tal, etc. As cliques, né? Para quem estiver curioso, os tamanhos delas variavam aí entre 79 e 257 vértices, né, que é uma fração grande aí dos vértices, né, naquele contexto. Essa história está inteira contada aí nessa referência, né? Mas para mim aqui o que foi surpresa foi que a gente demorava menos do que um segundo aí para resolver cada instância. Mesmo eu tendo sido patrocinador da ideia de saída heurística e vamos calcular diretamente aí a clique máxima, eu fiquei surpreso com isso, né? Mais do que surpreso, eu fiquei intrigado, né? Eu não esperava um negócio assim tão... Opa! Eu não esperava uma coisa assim tão... Deixa eu acender a luz aqui que está ficando escuro. Tão eficiente assim, né? E não fosse por isso, acho que a história teria terminado aí. Mas eu fiquei intrigado com esse negócio e fiquei curioso para saber, bom, por que é tão melhor do que eu esperava?
Então, para entrar aqui um pouquinho para entrar aqui no terreno um pouco mais técnico, vamos só estabelecer aqui umas convenções para facilitar. Onde G aparecer, G é um grafo. Onde N aparecer é o número de vértices do grafo. Onde M aparecer é o número de arestas desse grafo. Quando eu falo em clique, eu estou falando de conjunto que induz grafo completo, né? Conjunto de vértices que induz grafo completo, mas vai ser mais conveniente para a gente pensar em clique como não necessariamente maximal. Então, qualquer conjunto de vértices aí, eu vou usar o ômega de G, que acho que é o padrão aí, né, para indicar o tamanho máximo da clique. E tem dois problemas aí de interesse de cara, que é o problema da clique, né, que é o problema de decisão, dados G e K, e responder se G tem clique de tamanho K, e que eu vou abreviar assim, né, como faz o Gary Johnson. E o problema da clique máxima, que é o problema de determinar uma clique de tamanho máximo no grafo dado, que eu vou denotar assim, max clique. E vou usar, acho que também, não tem problema, eu vou usar LG como log na base 2. Né? Ok, então, o que a gente sabe de complexidade a respeito do problema da clique máxima? Bom, é um problema NP completo, lá desde o famoso artigo do Karp, né? Em 72, é um problema fundamental e, portanto, max clique, o problema da clique máxima é NP difícil. Aí você fala, bom, o que a gente pode tentar fazer? Né? A gente pode tentar aproximar. Né? Aí, mas o resultado para aproximabilidade também é negativo. Né? Você não consegue aproximar a menos de M, né? Em termos práticos, é ruim. Né? Não dá para contornar pelo lado da aproximabilidade, não promete muito. Aí a gente vai para parametrização. Será que via parametrização a gente consegue alguma coisa? Também não. Né? Clique é W1 completo. Né? W1 completo significa... Bom, é o equivalente de NP completo no reino da complexidade parametrizada. Né? Todo mundo... É ruim. Isso é uma notícia ruim também. Né? Então, e aí você olha para isso e olha para aquilo que 2 slides atrás, né? Resolveu todas as instâncias em menos de 1 segundo. O que a gente faz então? Outra citação aí que acho que quase todo mundo conhece, Ken Thompson, né? E olhando retrospectivamente, assim, eu falo, assim, um conselho que eu deveria ter seguido mais vezes na minha vida. Né? Na dúvida, força bruta. O que é força bruta aqui no caso da clique máximo? Bom, um grafo com n vértices pode ter até 3 elevado a n sobre 3 cliques maximais. Né? Eu falei que eu não ia fazer nenhuma... ia ser um seminário soft, né? Não pretendo fazer nenhuma demonstração complicada, mas deixa eu fazer uma simples. Muita gente conhece o resultado, mas se tiver uma pessoa na assistência que nunca viu isso aqui, eu já me sinto recompensado, porque é uma construção tão bonitinha e tão simples que você vê uma vez e não esquece nunca mais. É assim, né? Pega o seu grafo, você quer um grafo com n vértices, faz n sobre 3 triângulos. Tá certo? E agora, o que é um conjunto independente maximal nesse grafo aí com n sobre 3 triângulos? Bom, significa escolher um vértice em cada triângulo. Né? Cada escolha de um vértice de cada triângulo aí vai te dar um conjunto independente maximal. Então você tem, no todo, 3 elevado a n sobre 3. Né? 3 elevado ao número de triângulos, conjuntos independentes maximais. E aí, bom, o complemento desse grafo vai ter 3 elevado a n sobre 3 cliques maximais. Pronto, é só isso. Né? A parte difícil aí da história é provar que não dá para fazer mais do que isso. Então, bom, vamos voltar. Então, força bruta significa, nesse caso aqui, seria, por exemplo,
Então, enumerar todas as cliques maximais, né, e isso vai te dar aí um algoritmo aí que vai ser ômega de 3 elevado a n sobre 3. Né, no pior caso, né, se tem uma cota inferior de pior caso aí. Né. Só que enumerar todas as cliques maximais já não é uma coisa trivial. Né. O primeiro algoritmo para isso daí é de 73. Né. Agora, fazer isso em tempo, O de 3 elevado a n sobre 3, já é coisa bem mais recente. Depois teve uma melhorada nisso, né, que é mais recente ainda, né, lógico, né, mas assim, estamos falando aí de dos últimos 6 anos, né, e só em 2016 é que tem aí um algoritmo que faz isso daí em tempo proporcional, né, proporcional, com um fator de n aí, do número de cliques, né, maximais do grafo. Então isso, quando a gente começa a mexer com essas coisas, a gente ganha um pouco mais de respeito aí pela força bruta. Né? Não sei se todo mundo conhece e tem essa... Sempre me faz lembrar essa passagem do Johnny Mnemonic, porque é assim, né? mesmo para a força bruta, não é assim direto. Então, dá para calcular a clique máxima em tempo assintoticamente menor? Dá. Né? Já em 76 já tinha um algoritmo para isso. Né? 2 elevado a n sobre 3. Eu vou botar aqui do lado. Tem gente que prefere a base inteira, tem gente que prefere em base 2, então, para agradar todo mundo, tem as duas versões aí. Né? Então, 2 elevado a n sobre 3 é 1,25 e não sei quanto elevado a n. Né? Aí depois teve uma melhora, né? Mas tem um preço, que você tem gasta espaço exponencial, para baixar aí para 1,18 elevado a n. Aí tem, com espaço polinomial, você consegue alguma coisa intermediária, 1,22, e aí agora tem isso daqui, 1,19, né? Ou 1,20, arredondando aí. Então, sim, você consegue. Né? Como é que são esses algoritmos aí? Todos eles, de alguma forma, são uma espécie de branch and bound. A gente vai falar mais disso. Né? E em todos eles, ninguém fala... Você não tem notícia de uma implementação. Né? Você não sabe como é que se foi implementado, enfim, como é que ele funciona na prática. Será que tudo isso são cotas de pior caso, né? Todos esses valores aí em cima são cotas de pior caso. Então você não sabe se o desempenho dele fica lá justo no pior caso ou não. Né? Por outro lado, do lado das coisas implementadas, aí tem um montão. Né? Isso daqui não é exaustivo. Né? Cada linha aí reúne publicações de um ano. Tá? Daqui eu não vou comentar nem nada, só para mostrar como é ativo aí o negócio, né? E aqui, de novo, parece que branch and bound é a receita que funciona, né? E por outro lado, esses algoritmos aí não têm análise. Não tem uma análise de pior caso, enfim, não tem análise formal, né? O que eles têm? Eles têm benchmarking. Aí o padrão é fazer um benchmark, né? Onde primariamente se apresenta tempo de execução, em alguns casos o tamanho da árvore de busca, né? Da árvore de busca de branch and bound. Eu vou falar depois aí sobre árvore de busca, esses conceitos. Quem, por se acaso alguém não conhece, eu vou explicitar isso mais adiante. Né? Então, só alguns fazem isso. Né? E o que é pior, né? Esses benchmarks aí são feitos aí, são tempos de execução medido em ambientes computacionais diferentes. Numa certa altura aí, essa comunidade reconheceu esse problema e tentou fazer alguma espécie de ajuste nisso daí, né? Inventou um tal fator de correção,
né? E houve essa proposta aqui, né? Pega aquele programinha que eu falei, o dfmax, né? Executa ele aí num conjunto padrão de instâncias, e usa os tempos de execução aí para determinar uma constante que serve para normalizar aí os tempos de execução, né? Então, na minha máquina aqui, a minha máquina aqui vale 1,5 a máquina do fulano, porque o dfmax aqui demora 1,5 a menos ou a mais, sei lá, para executar. Está implícita aí nessa ideia, né, nessa tentativa de padronização de tempos, a ideia de que a diferença dos tempos de execução aí entre ambientes computacionais distintos pode ser modelada satisfatoriamente aí por uma constante multiplicativa. Isso, assim, parece fazer mais sentido se você estiver falando só de diferenças de hardware, né? Mas a gente não está falando só de diferenças de hardware, a gente está falando de software também, né? Sistema operacional, linguagem, sistema de execução da linguagem, enfim, essas coisas, né? Então, parece um pouco suspeito, né? E de fato não funciona. Esse Patrick Prosser resolveu tirar essa história limpa, implementou tudo e na mesma linguagem, no mesmo computador, no mesmo sistema operacional, e falou, olha, tá furado aí, essa história de fator de correção aí não funciona. Não. Então a gente fica com um problema. E as instâncias, né? Esses benchmarks são feitos com que instâncias? Né? Uma escolha mais ou menos imediata é grafos aleatórios. Todo mundo usa grafos aleatórios para isso daí, né? Onde com grafo aleatório, por grafo aleatório, eu quero dizer aí grafo do modelo GNP aí com um P constante. Existe também um conjunto de instâncias, que são justamente as instâncias do desafio de implementação do Dymax, né, que são 66 grafos. Um conjunto fixo de 66 grafos, reunidos aí em 9 famílias, né, e que foram, no seu tempo, lá, contribuições de pessoas lá, né, as instâncias foram contribuições para o desafio do Dymax. Né. Abrindo um pequeno parênteses aqui, nesse tipo de coisa a gente descobre que escolher boas instâncias para fazer uma análise experimental é um desafio por si só, né, dependendo do problema. Não é uma coisa trivial. E mais recentemente tem um outro conjunto de instâncias aí que o nome meio que autoexplicativo, né? São instâncias com soluções plantadas, né? E que também são feitas para esse tipo de benchmark, né? Mas isso é mais recente. A maioria dos trabalhos que eu relatei ali usa ou instâncias aleatórias, ou essas aqui, ou essas do Dymax, para efeitos de benchmark, né? Então, esse é o panorama. Tem resultados teóricos aí desanimadores, tem resultados experimentais animadores, e a gente se pergunta, eu fiquei me perguntando, o que acontece? A primeira possibilidade é, bom, que não acontece nada. Né? A primeira possibilidade é que não acontece nada, quer dizer, não tem nada de estranho. O que está estranho é a minha expectativa. Eu que fiquei espantado com a velocidade, né? Mas não devia. Né? Uma segunda possibilidade é que as instâncias de alguma forma viciam essa história. Né? Em algum sentido, elas são fáceis. Né? E aí fica a pergunta: e como é que são as difíceis, então? Onde é que estão as instâncias difíceis? Depois a gente fica um pouco no vazio, e como é que a gente interpreta as comparações? Né? O autor X lá, os tempos da minha implementação para essas instâncias são tantos, da implementação do fulano são tanto, metade o meu ganhou, um terço o meu ganhou, o outro terço o outro ganhou, o terceiro terço está tudo muito perto para dizer com clareza quem ganhou. Como é que eu interpreto isso daí?
Quer dizer, tem diferença significativa entre os algoritmos ou eles são mais ou menos equivalentes, aí são só flutuações? Né? Uma curiosidade que eu tenho até hoje, como é que se relacionam esses algoritmos que são implementados com aqueles algoritmos que dão as cotas superiores, lá, as cotas de caso máximo, né, de pior caso, desculpe. Né? Enfim, esse é o panorama aí que a gente tem. Né? Meu Deus, passou tanto tempo, deixa eu correr um pouco. Ok. Deixa eu falar muito rápido aqui, então. Como é que é o branch and bound para clique máxima? Né? A ideia é muito simples. Né? A clique máxima de um grafo é de duas uma. Ou é a maior clique que tem você escolhe um vértice V. A clique máxima ou tem o vértice V ou não tem o vértice V. Como diz um amigo meu, de uma a duas. E o esquema, mais ou menos, eu vou tentar representar. Esse desenho não é muito feliz, mas eu não consegui fazer coisa melhor, eu sou muito ruim para desenhar. Né? Funciona mais ou menos assim: você tem uma clique, né? E você tem um conjunto, que é uma clique, e você tem os vértices do grafo que são candidatos a entrar naquela clique. Né? Basicamente, os candidatos são aqueles vértices que são vizinhos de todo mundo que está na clique. Né? Aí, a cada rodada, você escolhe um vértice, V. Tá certo? E você vai fazer essa disjuntiva aqui. Do lado de cá, né, onde eu estou dizendo mais V, você vai juntar esse vértice V na clique, né, e vai excluir dos candidatos os não vizinhos desse vértice. Do lado de lá, você vai ignorar esse vértice na clique e vai excluir dos candidatos aquele vértice. Tá certo? Essa é a bifurcação, né? Esse é o branching, né? Essencial aí desses algoritmos. Né? E aí replica isso em cada um desses nós. Mas deixa eu fazer rapidamente aqui um exemplo, né? Que vai servir depois aí para a gente, para a discussão posterior. Né? Então tem um grafo, 6 vértices, tá? E a gente começa, eu não sei se, acho que está legível, né? Está legível isso aqui, né? Tá. Né? Você começa aí com a clique vazia, né? E os candidatos, todos os vértices são candidatos. Aí você escolhe um candidato, os meus candidatos a cada rodada vão ser azuis, tá? Então você escolheu um só é vizinho do 2. Então desse lado aqui o clique é 1, os candidatos é 2. Né? E do lado de cá, bom, quando a gente chegar lá a gente vai ver. Né? Aí agora eu vou expandir esse nó aqui. Né? Então só tem um candidato para entrar, é o 2, candidato ficou vazio, isso é uma clique maximal. Aí agora eu vou para o outro lado, para outra folha, o clique é 1, candidato ficou vazio, ok, isso é uma clique maximal também. Desculpe, isso é uma clique, não é maximal. Ok, agora vamos para o outro lado, então a clique é vazia, os candidatos são 2, 3, 4, 5, 6. Então vou abrir 2 como clique, 3, 4, 5 como candidatos. Aí daqui para cá eu escolho 3, e mais um passo eu escolho 5, está ficando pequeno, né? Mas enfim, acho que isso aqui é só para dar uma ideia de como é que o negócio funciona, né? E como eu disse, aqui não tem bound, né? Quer dizer, eu não estou, eu estou simplesmente enumerando, né? Então, nesse exemplinho aqui, isso dá, essa árvore aí, se você contar, tem 29 nós. Tá bom? Então, eu vou aproveitar aqui para coisas que vão aparecer aí depois. Né? Eu vou chamar esse algoritmo, né, que só enumera, ele não corta, ele não deixa de descer em nenhum nó da árvore. Eu vou chamar ele de noBound, para simplificar, justamente porque não tem bound aí na história. Né? E eu vou indicar, sim, T, com o nome do algoritmo subscrito, né, essa árvore que resulta aí da execução do algoritmo. Então, essa é a T índice noBound, para o grafo G, né, como entrada, e o tamanho dela, eu vou indicar assim, é 29 nós. Ok?
A diferença, se eu fizer o bound, né? Deixa eu voltar aqui. O que é o bound, do branch and bound? É você, ao olhar para um nó, você pode falar, bom, daqui para baixo não vai sair nenhuma solução melhor do que a melhor clique que eu já achei até agora, né? Vamos, um exemplo, né? Quando eu chego neste nó, quando eu começo a expandir este nó, eu já encontrei essa clique aqui, de tamanho 3, né? Então, por exemplo, quando eu chego neste nó, como só tem 2 candidatos e a clique tem tamanho 1, eu já sei que não vai aparecer aqui daqui para baixo não vai aparecer nenhuma clique de tamanho maior que 3. Eu posso ignorar, né? Eu não preciso expandir, computar todo esse pedaço da área, né? Então, um bound bem trivial, né, é esse daqui, simplesmente a contagem do número de candidatos somado com o tamanho da clique. Só isso já diminui o tamanho da árvore para 13, né? Eu chamei esse algoritmo aqui de Basic, né, e seguindo a mesma notação, esse é o tamanho da árvore do Basic. Deixa eu ir para frente, que eu estou com medo do tempo aqui. Então, isso aqui é um pseudocódigo aí do algoritmo que eu acabei de descrever. Eu vou passar adiante aqui por causa do tempo, né? Então, os principais algoritmos, daqueles que eu listei lá atrás, eles têm uma estrutura bem parecida, né? Num certo sentido, eles podem ser expressos aí como instâncias de um algoritmo parametrizado, né? Onde os parâmetros são o quê? A escolha do pivô, quer dizer, aquele vértice que você escolhe a cada ramificação da árvore, né? A função que computa o bound, varia de algoritmo para algoritmo, né? Mas a mais popular, quer dizer, aquela que se mostrou aí experimentalmente mais interessante, é coloração, né? No seguinte sentido: você pega o grafo e colore, não necessariamente uma coloração ótima, né? Você pega o grafo e colore e usa o número de cores como um limitante, né? Como um bound para o tamanho da clique, porque o número de cores vai ser maior ou igual ao tamanho da clique máxima do grafo. Se você permitir funções para pré e pós-processar os conjuntos, né, de candidatos, clique, né, e permitir variações aí na escolha do pivô, ou da escolha do próximo nó da árvore para expandir, você tem aí uma boa parte desses algoritmos aí cobertos. Você pode descrever todos eles aí como o mesmo algoritmo principal, onde essas subrotinas aí são parâmetros, né? E a gente vai chamar aqui essa família de algoritmos de MCDB, né? MCDB de clique máxima por branch and bound. Então, uma parte do trabalho do Alexandre foi implementar em Python isso dessa maneira, né? Dessa maneira parametrizada. Depois um aluno mais recentemente verteu isso para C++, e tudo isso aí está disponível, né? Esse é um link também, se alguém quiser usar o código, ou examinar, enfim, brincar de alguma forma, está disponível aí no repositório Git, né? A implementação não foi feita para ser eficiente, até porque está feita em Python, né? Que é uma linguagem interpretada, né? Mas o que a gente busca aí é um código que é fácil de instrumentar para fazer análise, né? Para analisar experimentalmente. E isso permite fazer a mesma coisa que o Patrick Prosser fez, né? Que é comparar esses algoritmos aí num ambiente computacional aí unificado, mesmo software, mesmo sistema operacional, mesma linguagem, mesmo hardware, etc. E por que a gente fez isso? Porque o nosso palpite é que isso aí ajudaria a fazer aí uma análise experimental mais estruturada. Seria um primeiro passo em direção a resolver o mistério lá da diferença entre os resultados teóricos e os experimentais. Eu ia falar rapidamente aqui também é um outro intervalo comercial, mas eu vou fazer bem rápido por causa do tempo, né?
Então, isso aí tem a ver com a análise experimental de algoritmos, né? E, na minha opinião, o patrono da ideia aí é o David Johnson. Né? Não por acaso o David Johnson está por trás, aí, foi um grande incentivador aí dos desafios de implementação do Dynatrace e tudo mais. E no meio desse processo aí, acho que o Jaime, eu vi o nome do Jaime aí entre os assistentes, um colega meu aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o Jaime me apresentou esse livro muito bacana, né? O Guia para Análise Experimental, né? E reúne, estrutura coisas que até então só estavam disponíveis aí em artigos, né? Muitos deles do David Johnson e colaboradores. Então, para quem quiser saber um pouco mais, quiser se interessar pelo assunto, etc., fica aqui a propaganda do livro, né? Incidentalmente, um aluno meu também, o trabalho de mestrado dele foi justamente explicar e aplicar essas ideias aí, justamente no programa Clique Máxima, quer dizer, fazer uma análise experimental metodologicamente sadia, vamos dizer assim, em cima das implementações que a gente já tinha naquela altura. Eu falei das instâncias, né? Uma das explicações ser instâncias viciadas, que as instâncias viciem a apreciação, né? Então, finalmente, até então a gente não conhecia, apareceu uma família de instâncias aí que obriga esses algoritmos, esses que usam coloração, né, que são os mais interessantes, obriga eles aí a demorar um tempo exponencial. Eu vou passar bem rapidinho aqui também. Então, quer dizer, a gente estava lá em 1.16 no melhor algoritmo, né, 1.16 elevado a n, 2 elevado a n sobre 5 é 1.14 elevado a n. Então, já tá, a segunda casa já está batendo. Desculpa, a primeira casa depois da vírgula já está batendo. Família é relativamente simples, né, um join de cópias de pentágonos, né, de C5. O join é essa operação que está ilustrada aqui na figura embaixo, né, o join do grafo 1 com o grafo 2 aqui, você unir, você pegar todos os vértices do grafo 1 e colocar extras para todos os vértices do grafo 2. Então, você faz isso com 2 pentágonos, ou com Q pentágonos, você vai ter aí a diferença entre o número cromático e o tamanho da clique máxima fica Q, né? E isso, e a maneira como, e o fato de serem joins obriga aí o algoritmo a gastar esse tempo todo, né? Mas, por outro lado, se de fato é a primeira família de instâncias aí que obriga esses algoritmos aí a terem tempo exponencial, por outro lado, é uma família contornável, porque você consegue reconhecer em tempo polinomial e você consegue calcular a clique máxima de grafos dessa família também em tempo polinomial. Então, então vamos dizer assim, ok, de fato obriga, mas é contornável. E tem a questão dos grafos aleatórios, né? Também tem, infelizmente vou ter que passar rápido aqui, né? Quando eu falo de grafo aleatório aqui, de novo, estou falando de GNP com P constante, tá? E para simplificar mais ainda, P constante igual a meio, tá? Só para facilitar. Né? E P constante igual a meio é o equivalente do espaço uniforme, né? Quer dizer, todo grafo de univértices tem a mesma probabilidade de ser o grafo, né? Então, um negócio que é muito interessante a respeito de cliques em grafos aleatórios é que eles não são aleatórios, ou eles não parecem aleatórios, né? O tamanho da clique máxima no grafo aleatório é aquilo que a gente chama de uma variável quase determinada. É super ultra concentrado num valor, né? Ou no máximo em 2 valores, né? Então, e esse valor é isso aqui, 2 log n. 2 log n com uma correção aí de log n. Mas, na verdade, a gente fala, bom, às vezes a notação assintótica pode esconder aí alguma coisa, né? Mas nesse caso não. As constantes são pequenininhas, né? O valor exato é isso aqui. 2 log n menos 2 log n mais 1.89
e íons quebrados, mais uma coisa que vai para zero. Então é um troço super bem determinado. E a probabilidade do tamanho da clique máxima ser diferente disso cai muito rapidamente. Muito rapidamente é aquilo que os ingleses chamam de understatement. É estupidamente rápido. A maneira é super exponencial. Então, assim, aqui eu estou chutando um monte de coisas, mas mais detalhes do que você quer, você acha no livro do Boloas, né, no capítulo 11 lá, que trata do assunto com todas as contas feitas lá com uma precisão impressionante. Mas o que acontece então é que você tem esses resultados, por causa das constantes pequenas, né, eles têm efeito visível olho nu. Né? Quer dizer, qualitativamente quer dizer o quê? Que a clique máxima, na quantidade esmagadora de casos, tem tamanho logarítmico, e mais, as cliques maximais, todas elas têm tamanho entre log n e 2 log n, quer dizer, entre o tamanho da clique máxima e a metade disso. Quer dizer, o panorama do tamanho da clique máxima em grafos aleatórios é muito homogêneo. Ele não corresponde àquilo que, vamos dizer assim, você espera quando fala em testar o algoritmo com grafos aleatórios. Né? Será que isso distorce a interpretação dos resultados? Né? Quer dizer, você está achando que está olhando para uma coisa que varia, porque é aleatória, quando na verdade não, ela é muito uniforme. E você aí, vendo o resultado, interpreta aquilo de uma maneira diferente. Né? Quer dizer, assim, só para dar uma contraste, para 1000 vértices, o tamanho da clique máxima é 15. E a 15 tá quase todo o grafo de novo, é understatement. Né? Você vai ter muito trabalho para achar um grafo, né, de 1000 vértices cuja clique máxima não seja exatamente 15. O tamanho da clique máxima não seja exatamente 15. Nessa altura, nós chegamos, eu vou correr agora, desculpem, acho que eu calculei mal o tempo aqui. Tem esse trabalho aqui do Kvatal, onde ele estuda uma família de algoritmos de programação dinâmica. Eu não vou... ele estuda conjunto independente máximo, mas os resultados, evidentemente, se aplicam também. Né? E ele consegue, fazendo a análise desses algoritmos, ele consegue mostrar que eles executam em tempo subexponencial para quase todo o grafo. O legal é que essa família de algoritmos que ele descreve ela é formalmente correlacionável com aquele algoritmo no-bound que eu exemplifiquei lá, aquele que não calcula. Né? E o resultado também é aplicável. Né? Então, com isso, a gente conseguir um primeiro resultado. Né? Quer dizer, a gente consegue traduzir esse resultado Kvatal e chegar à conclusão de que, não, aquele algoritmo ele é subexponencial, né, em função do número de vértices, para quase todo o grafo. Então, aqui a gente tem alguma coisa já mais concreta. Né? E o bacana, vamos dizer assim, é que como a gente está usando aí o algoritmo de branch and bound, que não usa bounds, então ele é uma cota superior para todo algoritmo de branch and bound. Né? Todas as outras árvores de branch and bound vão ter, no máximo, essa quantidade de nós. Aí depois, né, o Boris Pittel faz uma análise mais refinada dessa mesma família de algoritmos e obtém esse resultado aqui, assim, admirável para mim, que essa família de algoritmos, de novo, é de programação dinâmica.
né? Então, o que interessa aí é quantos subproblemas aí você tem que examinar. Então, ele disse que o número de subproblemas que você tem que examinar é assim. Tá? N elevado, entre n elevado a 1/4 log n e n elevado a meio log n. De novo, tudo que eu estou falando aqui vale para P igual a meio, né? GNP constante, P igual a meio, mas isso vale para qualquer P constante, né? Assim, só mudam as constantes aí nas expressões. Né? Então, isso quer dizer que esses algoritmos lá do Vatel, eles geram uma quantidade super polinomial, mas quase polinomial de subproblemas. E também, tempo e espaço deles é super polinomial, mas é quase polinomial. Isso é muito bom. Né? E a gente consegue converter esses resultados em resultados para os algoritmos de branch and bound para clique máximo. Então, o primeiro resultado, ou o segundo, né, é que a gente tem que esses algoritmos aí, eles têm esse tempo médio de execução. De novo, no espaço uniforme, né, ou no GN meio, né, quer dizer, para todo epsilon maior que zero, n1 mais epsilon log n. Em termos práticos, n elevado a log n, como tempo médio de execução. O número esperado, o tamanho esperado da árvore de branch and bound, daquele algoritmo no bound, é isso aqui. Né? N elevado a 1 mais Ozinho de 1, meio log n. Então, de novo, qualitativamente, vamos, assim, grosseiramente, n elevado a meio log n. Tá? É quase polinomial. De novo, né? Se você tem um algoritmo de branch and bound para clique máxima, o tamanho da árvore vai ser menor ou igual do que o tamanho da árvore para no bound. Né? Eu não quis pôr os detalhes aqui, imagina se eu tivesse posto, né? Olha a hora. Eu não quis pôr os detalhes aqui, mas você vai achar isso nessa referência, e se você quiser todos os detalhes mesmo, isso está na tese do Alexandre. E finalmente, infelizmente vou ter que passar rápido, uma coisa bacana que sai daqui é o seguinte, é que isso daqui permite a gente elaborar uma metodologia mais estruturada de comparação entre esses algoritmos. Por quê? Né? O resultado do Boris Vitel, assim, posto assim, uma maneira mais grosseira de enunciar, é dizer o seguinte: olha, o tamanho da árvore dos algoritmos de branch and bound aí está limitado aí para n elevado a c log n, e esse c é uma constante aí entre 1/4 e meio. Tá certo? Ok, então a ideia é a seguinte: vamos tentar determinar o valor do c, né, do menor c, para o qual essa desigualdade aí está valendo, para cada algoritmo, como sendo um índice de efetividade do algoritmo. Né? Fazendo como isso? Bom, vamos definir essa razão aqui. Né? Para um certo algoritmo A e uma certa instância G do problema, vamos chamar de RA de G, essa razão aí. Log do tamanho da árvore em G sobre log n ao quadrado. E vamos usar esse valor aí como estimador dessa constante aqui. Oh, meu Deus. Vocês devem estar vendo aí vocês estão vendo aí a imagem, mas caiu o meu... morreu aqui a minha janela. Ok. Tá. E daí, bom, aí a gente pode usar essa razão aí como estimador. Quer dizer, se a razão do algoritmo A é melhor do que a do algoritmo B,
a gente pode usar isso como um argumento para dizer o algoritmo A é melhor, realmente, do que o algoritmo B. Se isso for menor do que meio, quer dizer que ele é melhor do que no bound. Agora, se isso for menor do que 1/4, isso quer dizer que ele é melhor do que toda aquela família lá do Pato. E, ok, a gente tentou avaliar isso. Então, isso aqui é um gráfico, são gráficos, né? Isso aqui são algoritmos. Tá? Isso aqui são, para cada um desses algoritmos, aqui é número de vértices, para cada, de 10 em 10 aqui, de 100 a 300, de 10 em 10, a gente calcula aquilo ali sorteia grafos e calcula aquilo ali para uma amostra, se não me engano, de 10 grafos também, e plota isso daqui. Tá? E a coisa é mais ou menos assim. Veja que o no bound está aqui em cima, né? É o pior, como deveria ser, né? E aqui a estrelinha está nesse MCS aqui, né? O que está com a menor constante. Então isso dá um jeito mais estruturado aí da gente comparar os algoritmos. Né? Em números, os números estão plotados lá, né? A média de desvio padrão são esses daqui. Tá? Então veja, por exemplo, isso quer dizer então que o Czinho lá no expoente para esse algoritmo aqui é 0,218852. E veja aqui, 0,219, vai, né? N elevado a 0,219 log M é menos que N ao cubo aí, para grafos aí com menos do que 13.000 vértices. Né? Então, quer dizer, você vê aquele algoritmo rodando para grafos até esse tamanho, né? Até 13.000 vértices, e você fica com a sensação que está rodando um negócio cúbico. Então, não era uma ilusão. Né? De fato, aquele negócio estava muito rápido para ser exponencial. Eu vou passar muito rapidamente aqui parametrização, né? Só piscar aqui, só para ficar a referência. Né? Tem uma outra coisa que o clique é W1 completo quando você usa o tamanho da clique como parâmetro, mas você pode usar outra coisa. Né? E uma coisa que você pode usar é degeneração, que é esse parâmetro aí, né? O menor D para o qual o grafo é degenerado. Né? E para esse parâmetro, o problema da clique é FPT. Né? Por que isso é interessante? Bom, primeiro porque é um resultado aí, é um parâmetro computável, né, em tempo linear e tal, mas, assim, isso aqui foi a tese, foi dissertação de mestrado de um outro aluno meu, João Nilson Novakoski. Ele apresentou isso no OCG 2014, mas por uma questão aí de problemas de ordem pessoal, não ficou registrado no correspondente volume lá da matemática contemporânea. Né? Então, estou vendo a cara de desgosto da Celina aqui, mas mas, enfim, eu não tive o que fazer, foi um motivo de força maior. Né? Mas tem um negócio interessante, tem esse trabalho aqui, onde esses dois sujeitos, Wolfram e Buchanan, eles argumentam que as instâncias reais, eu tenho um problema com essa história de instâncias reais, o Jaime depois pode contar para vocês, elas têm degeneração baixa. Isso seria também um outro motivo pelo qual, na prática, você verifica aí que o problema da clique máxima você resolve em tempo. Isso aqui é uma lista de outras tentativas aí, algumas bem-sucedidas, outras nem tanto. Eu vou passar por cima por causa do adiantado da hora. E só vou contar aqui uma coisa aí para quem se interessar. Né? Uma impressão que eu tenho, por enquanto está só no campo está só no nível da impressão, é o seguinte, que todos esses algoritmos, eles encontram a clique máxima relativamente fácil, ou relativamente cedo no processamento. E que o grosso do processamento é gasto aí em se certificar de que não tem outra maior. Né? Essa é a sensação que a gente tem aí quando a gente executa essas coisas. Né? Uma maneira de dizer isso é dizer que a maior parte do tempo desses algoritmos eles estão procurando um certificado aí para a correspondente instância do problema complementar da clique, né? Para co-clique.
Eu sei muito pouco, né? Se alguém souber e quiser me contar, eu vou ficar feliz, a respeito de tratamento, né, de abordagem de problemas co-NP completos, né, como é o caso de CoQuick. Mas talvez isso seja uma maneira de acelerar esse tipo de algoritmos, né? Então, como seria um algoritmo eficiente para CoQuick? Eu não sei. Então, o resumo da ópera é esse. Algoritmos são de branch and bound para clique máxima são quase polinomiais no caso médio. Isso explica aí a diferença entre os resultados analíticos e os resultados experimentais, né? É a distância entre a análise de pior caso e uma análise de caso médio, né? Aquilo que eu costumo chamar de fenômeno quicksort, né? É o mesmo fenômeno que acontece com a análise de quicksort. E é isso. Desculpem eu ter estourado aí o tempo de maneira tão sem vergonha. Imagina. Muito obrigado, Renato. Pessoal, vamos agradecer, vamos aplaudir a palestra do Renato. Quem quiser ligar o microfone. E aí eu convido quem tiver alguma pergunta, pode se manifestar no chat ou no microfone. Por favor. Bom, na verdade, eu tenho uma pergunta a respeito de funções de bound. Vocês falaram que uma função que é muito útil é a coloração, certo? Que é útil, que é melhor em quase todos os casos, né? Sim. Uma pergunta que eu tenho, professor, por exemplo, assim, existe algum estudo sobre tipo alguma subclasse de grafos para qual uma função de bound funciona melhor do que para outra? Há um estudo sobre, tipo assim, uma subclasse de grafos no qual, sei lá, tipo, essa função de bound aqui, ela se aplica muito bem para grafos da classe A, mas não da classe B, sei lá. Algum estudo assim que tem uma subclasse importante, uma subclasse grande com aplicações importantes, coisa assim, em cima disso? Olha, eu não conheço. Eu nunca vi. Assim, certamente isso é um tipo de resultado que, assim, é possível, né? Razoável, né? Se você circunscreve aí uma classe de grafos, você deve conseguir especializar aí limitantes, né? Mas eu não saberia te dar um exemplo assim concreto, não. Obrigado, professor. Não. Só isso mesmo, beleza. Vai, Vitor, por favor. O Vitor está na fila. O que tem de interessante dentre aqueles algoritmos, no que teve o melhor tempo de execução, no sentido da proporção da árvore? Tá, então deixa eu voltar lá. Parece que era a estrela, né? Pois é, eu agora que... Nesse aí parece ser a estrela, né? O MCS. Pois é. Aqui parece o MCS e aqui... Aí, o MCS está no terceiro lugar. Eu vou ser franco com você, eu não sei o porquê da diferença, mas eu posso te explicar aqui. O MCS, acho que dá para ler, né? MCQ, MCR e MCS são três algoritmos aí do mesmo autor / colaboradores, né? E cada um é um aprimoramento do anterior, né? Na ordem QRS. Né? E a ideia deles é eles fazem uma coloração, um certo tipo de coloração no início do grafo, né? E eles usam a ordem das cores para percorrer o grafo, quer dizer, para escolher os pivôs de uma certa maneira lá. Tá? Então, vamos dizer assim, grosso modo, a ideia mais global é essa, né? Aí tem detalhes aí que são heurísticos que, assim, eu já nem me lembro mais com exatidão, né? Mas o esquemão mais alto nível é esse, quer dizer, é um certo jeito de colorir o grafo inicialmente, né? E usar essa coloração ao longo de todo o processamento como ordem de percorrimento dos vértices. A escolha dos pivôs, né? Mas o limite superior é coloração. Desculpe? O limite superior é coloração? É a coloração, porque essa coloração ela é feita de uma tal maneira que se você
assim, ao longo da execução, a coloração do subgrafo ainda continua sendo relativamente justa, né? Relativamente apertada. Então eles não recalculam a coloração, é isso? Eles não recalculam. Agora deixa eu ver. Agora não sei se eu já estou misturando aqui. O MCS em particular eu acho que não recalcula, e o MCR acho que recalcula de tempos em tempos. Agora, uma outra coisa, isso aí, né, essa contagem depende do número de nós que são gerados pela árvore. Essa é a medida que vocês estão fazendo, não é isso? Perfeito. Uhum. Então, de uma certa forma, me parece que se você conta só o número de nós, então você poderia gastar muito tempo no nó para melhorar o limite superior, né? Sim, isso acontece. Então, você melhora isso, né? Então, se você usasse alguma estratégia baseada em programação linear, que você possa otimizar, e tem alguma coisa desse tipo implementada, talvez essa medida já não seja tão boa, né? O legal da medida do tamanho da árvore é que ela é independente de implementação, né? Você, enfim, na máquina mais rápida, mais devagar, etc., né? Mas isso que você falou é verdade, e isso vale para branch and bound em geral, né? Você sempre tem um compromisso aí entre quanto você gasta em cada nó para refinar o bound e o quanto e o tamanho da árvore, né? Quer dizer, quanto você gasta para deixar a árvore menor versus o quanto que a árvore cresce, né? Assim, só para te dar em termos de comparação, esse que aparece aqui como X, na verdade devia ser um Ki. Dá para ver aqui? Né? Tá? Esse é um algoritmo... eu matei o meu negócio aqui. Esse é um algoritmo que é extremo no seguinte sentido. Ele faz 4 colorações e escolhe a melhor. Tá? Então, ele tem o tamanho da árvore... eu estou voltando lá. Ele tem o tamanho da árvore relativamente pequeno, né? Mas quando você vai olhar o tempo de execução dele, ele perde para todo mundo. Onde é que está? Porque na figura eu não consigo ver esse triângulo amarelo, não. Esse triângulo aqui, eu acho que ele está escondido aqui nessa faixa. Qual? Eu não tenho mouse? Aqui. Ele está escondido aqui. Dá para ver atrás de alguns losangos pretos ali. Tem um chapéuzinho dele, assim. A chaminé da casinha. Enfim, ele tá nesse grupo aqui, que é o grupo dos melhores, aqui, os líderes aí do campeonato, por assim dizer, né? Mas em termos de tempo de execução é um desastre, porque por causa disso, né? Ele faz 4 colorações, ele usa 4 algoritmos de colorir diferentes e escolhe o pior, né? E escolhe o melhor, desculpe, né? Escolhe o que deu menos cores, né? Eu imagino que na maioria das vezes deve ter empates aí, enfim, é um tempo perdido. Mas esse algoritmo é de 2002. Tá? Naquela altura, eu acho que era uma pergunta assim que fazia sentido, né? O Renato, se permite, tem uma justificativa, Vitor, para contar o número de nós também, que é a seguinte: quando você quer saber o comportamento assintótico do algoritmo, tipicamente o que você gasta num nó vai ser ou constante ou polinomial, na pior das hipóteses, né? Enquanto o número de nós é exponencial. Então, assim, quando você estima esse fator de branching, né, do seu algoritmo, conforme o n vai crescendo, o tempo que você gasta no nó começa a ser desprezível e o número de nós passa a dominar a complexidade. Isso basicamente por isso que a gente consegue fazer uma afirmação desse tipo aqui.
mesmo tendo a prova disso daqui, é na base do número de nós da árvore, que a gente sabe que tem esse tamanho aí, assintoticamente, né? A suposição que não está explícita aqui é que tudo que você faz em cada nó da árvore, você faz em tempo polinomial. Isso é suficiente. E aí, para um N suficientemente grande, você esconde no epsilon esse fator, né? Isso, exatamente. Quer dizer, ao contrário, né? Como eu faço isso para qualquer epsilon, eu escondo no N no suficientemente grande do N, vai escondida a coisa, né? Se não tiver dúvida, eu na verdade tenho muitas. Tem uma no chat, eu fiz uma lista aqui também. Uau, que legal. Não, mas passa para outra Tem pessoa. uma no chat do Fabrício sobre os grafos reais aí. Ele fala que essa coisa de grafos reais, né, o que é real vindo de uma instância de uma aplicação de rede de computador pode ser diferente do grafo real de redes sociais, por exemplo. Né? Aham, sim. Eu acho que isso é em relação àquele aspecto que você falou de grafo real, tipicamente tem degeneração alta, mas né, deve depender da aplicação também. Né? Na verdade, nesse artigo aí que esses autores argumentam aí, embora eles não digam isso, eles estão olhando, né, para grafos tipo rede social, né? Eu acho que enfim, tem essas coisas aí, distribuição de grau e meio de potência, etc, né? Agora, um ramo de aplicação aí que eu me assustei quando eu descobri, né? Eu conheço muito poucas aplicações, eu me assustei quando descobri o tamanho, coisas de biologia computacional e, enfim, aplicações em medicina / biologia. Você faz uma busca por clique nesses indexadores desse tipo de trabalho, de publicação, a lista é de milhões de hits. Eu gostaria de conhecer um pouco melhor. E acho que devem ser essas coisas de alinhamento de proteína, né, esse tipo de problemas aí. Eu gostaria até de conhecer um pouco melhor como é que são essas aplicações, quer dizer, qual que é o problema que vira clique no final da história, eu não conheço. Vitor, vamos revezar aqui para não monopolizar o Renato. Eu tenho os comentários aqui que eu fui anotando, primeiro naquela parte de ferramentas práticas, né? Você falou de programação inteira, depois você foi listando vários, né? De site solvers, de coisas que tentam combinar site solvers e tal. E depois que falou de alguns frameworks mais específicos para decomposição em árvore e tudo mais, tem um que é até próximo da gente geograficamente, né, que é do grupo do Eduardo Show, em parceria com o pessoal da França, que eles têm um solver para problemas de roteamento de veículos e problemas relacionados em grafos. Então, chama VRP Solver, né? Então é mais um para essa lista aí de ferramentas, digamos assim, de propósito geral. Uma pergunta, você comentou do conjunto de instâncias de Max, ou Dimax, não sei. Para todas as instâncias já é conhecido ótimo? Eu sei que, enfim... Agora sim. Agora sim? Agora sim. Até, acho que a última, eu não vou saber precisar o ano, mas não é muitos anos atrás, não. Né? E, por acaso, uma das famílias se chama Keller, que são justamente os grafos gerados aí a partir da tal conjectura de Keller. E esses, eu acho que os últimos a se conhecer a solução ótima foram dessa família, se eu não estou enganado. Uma coisa que eu queria ter mencionado e acabei me esquecendo, mas você me lembrou agora, também entra nesse time as coisas que o Ruther falava para a gente no seminário passado, né? Eles têm
conferência lá, né, a tal da PATAT, eles têm uma espécie de campeonato de timetabling, né? E esse tipo de coisas também vira, assim, acaba incentivando, né? Assim como os desafios do Dynax, esses concursos de sat solver, que acabam se incorporando nessas conferências, etc., acabam também sendo impulsionadores bons, né? Bacanas para esse tipo de coisa, né? Uma outra pergunta mais experimental desses algoritmos mais eficientes na prática, qual é o número de vértices hoje que a gente pode dizer assim que qualquer que seja o gráfico que você me dê com esse número de vértices, a gente certamente consegue resolver rápido. Rápido, eu quero dizer na casa de segundos, né? Poucos segundos. Assim. Olha, uma pergunta que eu gostaria de saber responder com mais precisão, né? Eu acho que com certa segurança eu posso dizer para você assim, milhares de vértices, né? Eu acho que é alguma coisa que está entre milhares e dezenas de milhares. Quer dizer, não chega a dezenas de milhares, mas com milhares... Um gráfico com 1000 vértices nessas ferramentas vai ser moleza. Qualquer gráfico de 1000 vértices. Eu não vou dizer moleza, mas assim, o grafo típico, esse que entra aí. O típico eu acho que eu sou muito mal acostumado com o pior caso, né? Por causa enfim, por motivos diversos, tanto de pesquisa quanto de maratona de programação, então eu foco muito para saber qual é a pior instância ali para esse algoritmo. Né? Esse n elevado a log n, eu sei que é o caso típico, mas eu fico imaginando assim, pô, será que tem algum gráfico que é muito difícil, que quebra mesmo esses algoritmos mais abertos, né? É a tal história, né, que a gente falava, que eu falava daquele trabalho do Lavnikiewicz, né? Quer dizer, é uma instância que te obriga a ir para o exponencial, mas é contornável. Instâncias assim que não sejam contornáveis, eu ainda não apareceu assim uma caracterização. Assim. Já que você mencionou o Lavnikiewicz, eu fiquei pensando o seguinte: se a gente pega um grafo da construção lá dele, os C5 cheios de join, e a gente faz só uma perturbação aleatória para esconder que é aquela instância, na verdade, né? Adiciona algumas poucas arestas e apaga algumas poucas arestas. Será que essa ainda seria uma instância difícil? Boa pergunta. Imaginando assim, bom, tudo não bem, aquela coisa ali é super bem comportada, né? Você fazendo decomposição modular naquilo ali, você resolve instantaneamente. Exato. Mas, sei lá, se você começa a apagar uma aresta aqui e outra ali, rapidamente a decomposição modular estraga toda, você já não consegue mais achar aqueles joins eu não arrisco provavelmente sim, só pelo seguinte, porque a construção, por um lado, é bem comportada, mas por outro lado ela é muito precisa para obrigar o algoritmo a fazer muitos passos. Eu não sei se uma perturbação desse tipo também não estraga essa estrutura e deixa o grafo muito mais fácil. Mas é uma pergunta bem interessante, de fato. É que uma arestinha do join que você apaga, você está tirando uma fração significativa das cliques, né? Então pode acabar ficando fácil demais. Exato. Tô acabando. Você falou sobre o número de nós ali no bound, né? E aí, bom, os melhores algoritmos vão fazer bounding para jogar fora ramos, né? Algum desses algoritmos, isso é uma curiosidade assim que eu não me lembro de ter visto, mas tem algum algoritmo que consegue provar algum ganho assintótico com o uso do bound? Deixa eu só... o Vitor foi embora. Bom, eu não tenho contato dele, que ele disse que ele queria perguntar alguma coisa. Me manda o e-mail dele depois, para entrar em contato. Olha, num certo sentido, sim, né? Porque... Como é que eu vou dizer? Guilherme vai me quicar da sala, que eu tô perguntando demais.
Tá, deixa eu colocar a coisa assim. Então, obrigado, Celina. Celina mandou para mim o... Obrigado. Então, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Voltando aqui nessa figura. Tá? O que eu espero, né, ou o que eu esperaria, era que, se os algoritmos não fossem efetivamente melhores, que eles ficassem para cima da linha do 0,25 aqui, por causa daquele resultado do Pitel. Uhum. Que ficassem, enfim, que não tivesse uma diferença muito pronunciada, né? Embora, à medida que o número de vértices vai aumentando, você vê que vai chegando para lá. Então, eu não saberia dizer. Agora, essa diferença aqui, né, o no-bound está ali convergindo ali para alguma coisa em torno de 0,40. Dá para ver o meu mouse aqui? Não, não. Não dá, né? Você tem os quadradinhos pretos ali no 0,40, né? Isso, exato. Tem os quadradinhos pretos convergindo ali para o 0,40, esse é o no-bound, né? E tem esse pessoal aqui embaixo aí, parece estar convergindo para 0,25, né? Isso para mim parece uma evidência de que tem um ganho aí assintótico, né? Assim, perceptível, que deve ser assintoticamente melhor, né? Mas, vamos dizer, é um indício, né? Bom, obrigado, Renato. Se tiver mais algum, eu mando depois por e-mail para eu que agradeço. Tá no legal, pessoal. Fiquei com medo de decepcionar. Uma coisa muito soft. Foi muito bom. Muito legal. Pessoal, vamos agradecer o Renato mais uma vez. Então, por favor. Renato, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E aí agora nos vemos num horário não convencional na próxima, né? Pois é, mas o Vini